Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira, live Oba! Então, galera, hoje a gente vai fazer uma live de forma diferente, continuamos com as questões da Oba, mas ao invés de eu pegar as questões da prova com gabarito e tal, hoje eu vou pegar questões do aplicativo da Oba. Quer dizer, são mais de 200 questões por nível disponíveis lá para a gente poder praticar, testar. E o mais legal desse aplicativo é que ele tem um tempo para você responder cada pergunta. Dependendo do nível e da pergunta, você tem 60 segundos, 2 minutos. Quando tem algum cálculo para fazer, eles dão um tempinho a mais. É muito legal, a gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu falar uma boa noite aqui pro Lucas, monodiglicerides. Boa noite, Apolo Ciência. E aí, galera? Vamos entrando, já mandei aqui um oi geral. Vamos ver aí o que o pessoal tem de dúvidas sobre a Oba, que aí eu também já consigo falar alguma coisinha. Ainda a gente não tem assim muita certeza de datas e tudo mais, mas a gente pode especular um pouquinho. Deixa eu falar aqui. Chegou cedinho, com certeza, Otávio, chegou cedíssimo. Tem pergunta que não dá tempo de ler no simulado online? Tem. Olha, eu ia fazer uma live como se fosse rodada de fogo. Eu ia abrir o aplicativo e ia ler e responder ao mesmo tempo. Mas eu percebi que ia ficar bem complicado, eu não ia ter tempo, acho que nem de terminar de ler o enunciado para explicar certas coisas. Então eu já pré-selecionei algumas coisas e a gente vai fazendo nesse esquema, porque não dá, tem coisas que não dá mesmo. Quem chegou aqui, enfim, Quântica, boa noite, Astromagnetar, boa noite, olá. Chama aí a galera que hoje a gente vai falar sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, com algumas perguntas. E aqui, hein, gente, eu nem vou falar que nível que é, porque eu selecionei de todos os níveis, montei aqui umas telas para ir seguindo aqui com vocês. E deixa eu falar, gente, eu sei que tem poucas pessoas aqui na live, depois eu falo novamente, mas assim, quando chegarmos a 1000 inscritos lá no canal do YouTube do Estimulando Universos, eu vou fazer uma live de 2 horas de duração, para que a gente possa bater um papo legal de astronomia, falar da Oba, falar de 1001 coisas relacionadas à astronomia. E eu consigo mostrar a tela, compartilhar, mostrar alguns gráficos. A gente faz alguns exercícios da Oba um pouquinho mais elaborados que precisa de cálculo. Aqui no Insta, vocês sabem, né? É tudo rapidinho, 1 hora no máximo, não tem tanto tempo. O chat vai maluco pra cima, às vezes eu não consigo mesmo responder as perguntas. Então, espalha aí a palavra, galera. Quando chegarmos a 1000 inscritos, estamos em 850, alguma coisa assim. Quando chegarmos a 1000 inscritos lá no YouTube, 2 horas de duração a live sobre astronomia. O universo tem 13 bilhões de anos, 2 horas não é nada, Concordo, galera. Toda vez que eu vou entrar em live eu falo assim, nossa, eu acho que tem pouco conteúdo, deixa eu pesquisar mais, trazer mais coisa para eles, e quando eu vejo, eu só consegui passar 50% das coisas que eu pesquisei para vocês. Então, eu realmente quero migrar essas lives do Instagram lá pro YouTube, vou fazer uma enquete, porque vocês sabem, né, galera, o público do Insta, ele não migra pro YouTube, e vice-versa. O público que eu tenho no YouTube não vem assistir live no Insta, porque não gosta muito dessa coisa de ficar usando o celular para assistir live, prefere deixar rolando alguma coisa no computador enquanto usa o celular para outras coisas. Então eu até preciso fazer essa pergunta aí para vocês, se realmente vocês gostariam de assistir essa live lá no YouTube, mesmo porque, como eu falei, tem mais recursos, né, gente? Eu posso compartilhar uma tela com vocês e tudo mais. Tem outras coisas que eu estou pensando ainda, alguns projetos que não seriam live, quer dizer, é live, mas não é aqui aberto, seria em salas fechadas, mas aí é um projeto um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas isso também vai ser alguma coisa a se pensar, tá bom?
Bom, deixa eu falar uma boa noite aqui pra Silvia, minha sister. Não sei se é a Silvia que tá assistindo ou o meu sobrinho, o Marcelinho, que é super interessado, tá sempre aqui nas lives também. Ah, Wesley, olá, boa noite. Vicky Lima entrou também, muito bom. Galera, então vamos lá. Vai chamando aí o povo enquanto eu começo aqui a falar das questões da OBA. Mas antes de falar... os dois estão assistindo, que bom, adoro. Antes de falar sobre as tais questões, vamos falar desse aplicativo, que a gente já começou a falar um pouquinho, né? A gente estava dizendo que, poxa, não dá nem pra às vezes ler o enunciado no aplicativo, já mudou, já era, né? Então, Otávio, era mais ou menos isso que eu tinha em mente, tá? Uma reunião aí geral dos seguidores, seja no Meeting, seja no Zoom, não sei, tá? Ou até um grupo de Classroom, Google Classroom, pra gente trocar ali bastante ideias. Mas eu vou amadurecer melhor essa ideia. Eu vivo dizendo que eu arrumo pra cabeça, né, gente? Porque daqui a pouco eu não tenho nem tempo mais de nada. Mas vamos pensar, vamos amadurecer essa ideia. Bom, então vamos falar do aplicativo. Galera, a OBA disponibiliza pra gente baixar um aplicativo de celular, tanto para Android quanto para iOS, tem para baixar. E esse aplicativo você consegue fazer simulados. Você tem dividido por níveis e também você tem dividido por estilo de prova. Por exemplo, você tem, vai lá, no nível 4, você tem 10 perguntas de astronomia, separado 10 perguntas de astronáutica, ou um simuladão com 20 perguntas misturando, ou um simuladão com o total de 277 questões que o nível 4 tem disponível lá no banco de dados. Então você pode escolher como que você vai querer estudar, tá? Você baixou, Lucas, e não funciona? Que pena, cara, que pena, porque o meu tá funcionando direitinho desde o começo do ano, né? Eu baixei aí para usar com os alunos. Agora, eu vou te dar uma dica, tá bom? Se não tá funcionando do celular, entra no site da OBA, oba.org. É .org, né, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Só pra gente pra não falar bobeirinha aqui pra vocês. oba.org.br, entra lá. No canto esquerdo da sua tela vai ter um menu. Nesse menu tá lá, simulados, né? Simulado OBA. Você clica, você vai abrir uma versão para PC do que tem no celular, tá bom? Você não precisa baixar nada, ele é online. Então, dá para jogar também via PC e até legal porque via PC você tem ali uma tela maior com as ilustrações, porque eles dão bastante ilustração para você responder a pergunta. Às vezes no celular a ilustração é bem pequenininha, você não consegue enxergar, mas no PC você consegue, tá bom? Então, se não funcionar no celular o aplicativo da OBA, entra no site da OBA e clica em simulado, tá bom? Que você vai conseguir abrir. E o legal, gente, é que quando você clica em simulado OBA aqui no site, você vai abrir não só simulados da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, você pode abrir simulados de Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Química, tá bom? Então, no mesmo lugar que eu peguei hoje as questões para a gente responder, você também consegue responder nível 1, 2 e 3 da Olimpíada Brasileira de Matemática, e a Olimpíada Brasileira de Química é só um nível que chama Júnior. Eu ainda não testei, tá bom? Vou testar e depois eu falo para vocês, tá bom? Então, deixa eu falar um oi aqui. Mamãe e papai estão aqui, meu público fiel. Caprichos de Ana Maria e Cérvulo Rocha estão por aqui. Cacazu, boa noite, bom dia. Acordou agora, hein? Acordou agora aí no Japão. São o quê? 7h40 da manhã aí no Japão. Muito bem. Muito obrigada por estar acompanhando aqui. Vamos lá então, gente. Separei algumas perguntas. Vou começar aqui já adianto, hein, gente? Não está separado por nível, tá bom? Eu misturei tudo, então nem vou falar. Vai tirar 10 sim. Vai tirar, Otávio. Você vai tirar 10.
Tá rolando aí, né, gente, para os professores, para as escolas, uma enquete que a organização da OBA fez, tá bom? A enquete é sobre o estilo de prova. Então, se as escolas, os professores, prefeririam esperar e fazer presencialmente, que deve ser lá por volta de novembro, ou mais tardar começo de janeiro, estourando, ou provas online, tá bom? Então essa enquete tá rolando, é muito complicado, né, a gente falar qual é a nossa preferência como professor nesse exato momento, porque a gente não tem que pensar assim, a gente tem que pensar o que é melhor para os alunos do Brasil de maneira geral, né? A gente sabe que esse lance de educação EAD é para os grandes centros, né? As cidades mais afastadas, escolas que não têm como suprir para os seus alunos essa parte online, e são muitas, vão ficar de fora. O aluno vai ficar defasado porque não consegue acompanhar aulas via computador. Então é muito complicado, a gente tem que pensar geral, e concordo, online não tem graça, Otávio, é isso aí. O dia da prova da OBA, galera, para a escola é um evento. É o evento onde a gente celebra a astronomia. Nesse dia, por exemplo, como eu sempre falo, nível 4, são 4 horas de prova. Então é um dia que não se tem aula, mas se tem evento. Então, assim, o aluno entra para fazer a prova, quando ele acaba, ele tem um mínimo de tempo para ficar, ele sai, vai ter uma palestra com o professor na outra sala, sobre sistema solar, sobre cálculo de potência, brilho de estrela, ou ele vai até um telescópio para fazer uma observação da Lua durante o dia. Enfim, tem muita coisa para você fazer nesse dia que celebra a astronomia, né? Não tem muita graça, né? Cada um na sua casa, apertando um botão, e pior ainda, né? A gente tá falando de uma minoria que conseguiria participar, né? Então vamos esperar, vai dar tudo certo, vai ter a 23ª edição, com toda certeza, a gente só não tem a data, então por isso vamos continuar estudando, beleza? Então vamos lá. Começando aqui pela primeira, como sempre, tá? A diferença da nossa live de OBA para a live de sábado que eu faço sobre sistema solar é que na live de OBA eu jogo a pergunta e vocês têm que responder. Eu aguardo um tempinho para vocês participarem aqui comigo, tá bom? Então vamos começar. A primeira aqui que eu separei do aplicativo é a seguinte: o Sol se põe todo dia na direção do ponto cardial oeste, certo ou errado? Aí eu quero vocês aí. Deixa eu falar um oi aqui. Olha só, Fernando, meu aluno querido, olá! Parenting Science, que maravilha, boa noite, obrigado por estar por aqui. Então vamos lá, eu quero saber de vocês, a pergunta é muito simples. O Sol se põe todos os dias no horizonte, no ponto cardial oeste, tá? Em direção do ponto cardial oeste, certo ou errado? O Otávio já falou certo. Cacazu, educação é o cerne para o desenvolvimento do povo como um todo, principalmente a de base, né? E é por isso que essa é a minha missão de vida, trabalhar com a criançada para construir um futuro muito mais interessante, né? Não sei nem onde é em cima ou embaixo, mas acho que é verdade. Olha, se estivéssemos no espaço, a gente, né, não ia saber muito bem onde é cima, baixo e tudo mais. Bom, é verdade. Mas vamos com calma. É verdade sim, mas a gente tem que ter cuidado nessa nomenclatura, tá bom? Normalmente quando a gente tá em sala de aula com as crianças, a gente tem assim um desejo de simplificar, né, a linguagem. Na verdade, simplificar o conceito. E é uma coisa que eu sempre digo. A gente simplifica a linguagem, mas não devemos simplificar o conceito, porque é a partir da simplificação do conceito que a gente começa a passar informações falhas e até equivocadas, tá bom? Por que eu tô falando isso? É normal a gente querer dizer assim: o Sol nasce no leste e se põe no oeste.
Isso é uma simplificação de conceito, tá bom? E aí, quando a criança talvez entre num caminho para estudar astronomia e tal, ele vai ver que não é bem isso, tá bom? O Sol, ele nasce em diferentes partes do horizonte leste durante o ano. E ele se põe em diferentes localizações do horizonte oeste, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar disso para a criançada, porque a gente lembra que a Terra tem seus movimentos, inclusive o de precessão, que é aquele bamboleio, né? Que eu já expliquei aqui uma vez. O planeta também bamboleia como se fosse um peão. E isso dá uma alterada no visual, no que a gente vê do céu, tá bom? Então, nos equinócios, nós temos o Sol nascendo exatamente no ponto cardial leste e se pondo exatamente no ponto cardial oeste. Mas em outras datas, ele vai um pouquinho mais para sul, um pouquinho mais para norte. E ele vai dando esse passeio, tá bom? Por isso que quando a gente está, por exemplo, no equinócio de primavera, você olha ali e o sol está nascendo lá bonitinho, tá? Aí quando você está no inverno, você tem uma outra posição de nascimento do sol. É claro que ele não muda de ponto cardial, mas ele muda de localização naquele ponto cardial, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. O Kakazu tá de cabeça para baixo, né? Tá lá no Japão, só pode estar de cabeça para baixo. Galera, então, compreenderam isso? É claro que muita gente vai dizer: ah, mas que diferença faz? Tá nascendo no leste e se colocando no oeste, se pondo no oeste. Em linhas gerais, sim. Mas quando a gente está tratando de educação, às vezes as linhas gerais podem causar um pouquinho de má informação, um conceito um pouquinho errôneo, tá bom? Então, toda vez que vocês puderem conversar com crianças e explicar o movimento aparente do Sol, tomem cuidado com essa simplificação de conceito, tá bom? Colateral. Não chega a tanto, tá bom, Lucas? Não chega a tanto, mas ele dá essa passeada e quando a gente está fazendo observação do Sol, a gente vê isso acontecer. E isso é um grande indício do bamboleio da Terra, tá bom? Muito interessante a gente usar esses exemplos para falar do movimento de precessão, por exemplo, tá bom? Alguma pergunta, galera, sobre isso? Sobre se pôr e nascer e tudo mais? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Pablo Vieira e Yuri. Boa noite. Boa noite, galera. Não esqueçam, depois da live, dá uma corridinha lá no canal Estimulando Universos no YouTube, se inscrevam, porque assim que batermos 1000 inscritos, estamos chegando. Eu vou fazer uma live de 2 horas lá pra gente bater papo de astronomia, tá bom? Vou convidar alguns divulgadores científicos que estão sempre aqui com a gente e tudo mais. Vai ser bem, bem legal, tá? E o chat lá no YouTube, né, galera? É muito mais tranquilo, eu não perco praticamente nada, porque lá no YouTube você põe o @ e eu acabo recebendo quando é pergunta pra mim ou quando é bate-papo entre vocês. Então fica muito mais fácil pra lá, né? Vamos pra segunda, gente? Segunda pergunta? Vambora? Então vamos lá. Passar aqui pra segunda. Essa aqui também, nossa senhora, é fácil, tá? É fácil, só que tem uma palavra em português muito bonitinha, no afã, né? Na ansiedade de responder e falar, o pessoal responde errado. Então vamos prestar atenção. O Sol, de novo vamos falar de Sol, hein, gente? O Sol não ilumina a Lua em sua fase nova. Correto ou incorreto? Vou repetir. O Sol não ilumina a Lua em sua fase nova. Correto ou incorreto? Vou pegar aqui uns modelinhos, tá? Pra gente falar. Deixa eu pegar aqui meu Sol.
Olha, eu vou pegar meu Vênus aqui, tá bom? Não é a Lua, e esse aqui é Marte, não é meu Sol, porque o modelo de Sol não cabe aqui. Então eu só tô pegando aqui, gente, totalmente fora de escala, tá bom? Nem vem aí falar, mas essa professora não sabe as escalas. Não, galera, é que pra caber aqui eu preciso usar esse tipo de recurso. O Otávio já falou que está errado. Deixa eu dar uma boa noite aqui, Clube de Astronomia Vega. Boa noite, Larissa, boa noite. Então, já estão falando aí pra mim que está errado. O Sol não ilumina a Lua em sua fase nova. Certo ou errado? Estão me dizendo errado. É isso aí, muito bem, acertou. Realmente, gente, na vontade de responder rápido a prova, acaba que você não raciocina nas possibilidades. Então vamos lá. Imagina Sol. Imagina, tá bom? A fase nova da Lua é quando a Lua está na frente do Sol, tá bom? E a Terra está aqui, tá bom? Então é essa conformidade. Sol, Lua, Terra. E aí a gente diz, né, quando a gente tá falando assim, é lua nova, a gente não tá vendo o sol, o céu, oh meu Deus, é lua nova, a gente não tá vendo a lua, né? Então a lua não está sendo iluminada, porque a gente vê a lua porque ela reflete a luz do sol, correto? Então o primeiro pensamento é que não estamos vendo a lua porque ela está sem ser iluminada. Incorreto. Na verdade, ela está sim sendo iluminada. Só que a face que está virada pra gente não está iluminada. Mas metade dela está, tá bom? Esta metade aqui está totalmente iluminada, tá bom? Então, cuidado com as coisas. Vocês viram o que eu falei antes sobre simplificar conceito? Quando a gente diz assim, na lua minguante e na lua crescente, a lua está sendo iluminada pela metade. Na lua cheia, a lua está sendo iluminada totalmente. Na lua nova, ela não está sendo iluminada. Totalmente equivocado todos esses conceitos. Na verdade, qual parte da lua que estamos vendo ser iluminada? Entendem? Qual parte da lua estamos vendo? Então, na lua cheia, ela está sendo iluminada pela metade. A face que está virada pra gente está iluminada, mas a outra não. Certo? Depois, na fase de lua minguante ou crescente, a face que está virada para o sol está iluminada, a outra não. É que ela agora está virada pra gente com uma metade sim, uma metade não. Então, assim, cuidado com a simplificação do conceito, porque causa erro, tá bom? E isso a OBA pega direto. Será que esse aluno tem essa consciência de que é segundo a visão do planeta? Mas quando ele pergunta sobre os astros, ele não está perguntando sobre a sua visão, tá bom? Então tomem cuidado. Oi, Anne, boa noite, boa noite. Deixa eu ver o que o Otávio tá falando. Na fase de lua cheia, na verdade, a face que está virada pra gente está exato 97% iluminada, tá bom? A face que está virada, não a lua, tá bom, gente? A face que está iluminada é 97%, não chega a ser 100%, tá bom? E isso, não perca a live de sábado. A live de sábado é sobre a lua, tá? Eu vou falar bastante sobre tudo isso que a gente pensa que sabe sobre o corpo mais próximo aqui do nosso planeta. A gente pensa que sabe, mas tem muita informação que não é passada direito, tá bom? Então não perca, sábado, 7h30 da noite, live sobre a Lua. Continuamos falando do sistema solar. Vamos entrar nas lives de sábado falando dos satélites naturais mais importantes do sistema solar, tá bom? Então nós vamos falar isso na próxima. Vamos para a próxima, galera? Agora quero ver, gente. Vou até aumentar aqui minha tela porque
Esse gráfico tá pequenininho aqui. Vamos falar, vamos falar de estrela. Estamos falando sol até agora, né? Vamos lá. Ah, então, chega cedo na live de sábado, tá bom? E chama a galera. Yuri, você falou que tem uma dúvida, vai escrevendo aí, enquanto eu vou para a próxima pergunta, mas se eu conseguir eu te respondo, tá bom? Vamos lá, gente, então vamos continuar falando de estrela, mas agora não é do sol, mas vamos que vamos. Olha lá, estrelas azuis, vamos lembrar que estrelas têm colorações diferentes por inúmeras razões, tá? Estrelas azuis têm temperaturas superficiais de cerca de 30.000 graus Celsius. Certo ou errado? Mas como é que eu vou saber esse negócio? Bom, primeiro de tudo, não tem cedo, o tempo é relativo. Não tem, mas é relativo mesmo. Você vai chegar aqui para participar ao vivo e tudo mais, mas chegando tarde, você também vai ver o que aconteceu antes, porque vai estar no YouTube a live. Então, tudo bem. Mas é gostoso para chegar e participar, né, galera? Então, aqui eu tenho uma pergunta sobre temperatura de estrelas, tá? Estrelas azuis têm temperaturas superficiais de cerca de 30.000 graus Celsius. Essa questão eu tenho que apontar que ela tá no nível 4, tá bom, gente? É uma questão nível 4 que cai em ensino médio e já pressupõe, porque aqui não tem gráfico nenhum, tá bom? Para responder essa pergunta no aplicativo. Pode ser que na prova ele coloque algum comparativo para vocês. E eu, conhecendo a Oba, é capaz eles colocarem um comparativo em Kelvin, tá? Para confundir um pouquinho vocês. E a resposta querer em graus Celsius. Porque o ensino médio já sabe fazer a transformação de uma unidade para outra, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui, Sociedade Astronômica, boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, o nível 4 da Oba já deve ter estudado um pouquinho sobre temperaturas de estrelas, tá bom? Caso não tenha, essa é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre isso. Vou jogar para vocês uma pergunta, pensem um pouquinho, tá? O que você acha que... Isso aí, surto diário, para transformar é menos 273, muito bem. Deixa eu ver aqui o que o Lucas está falando. O Sol tem uns 4.500 graus Celsius e é frio, mas o azul é mais quente, então. Vamos jogar para a galera. O que vocês acham que é mais quente? Tá? Tô falando de física. O que vocês acham que é mais quente? Pega uma barra de ferro e esquenta. Aplica calor, aplica energia. Qual é a primeira cor que você acha que vai aparecer quando ele começar a ganhar calor? E qual é o último estágio de uma barra de ferro quente, ultra quente? Pensa aí. Vocês acham que a primeira cor a aparecer é o azul? Ou a primeira cor a aparecer é o vermelho? Qual das duas imagens para vocês vai me dizer se o ferro tá mais quente? Se eu esquentar e ele ficar vermelho ou se eu esquentar e ele ficar azul? Respondam para mim aí. Please. O que vocês acham? O Lucas já disse que a opinião dele é que o azul é mais quente do que vermelho. Quero ouvir vocês. Temos aí algumas pessoas na live. Dá chutão mesmo. Não sabe? Chuta. Manda. Vai do vermelho para o azul. Então o vermelho é mais frio e o azul é mais quente. Clube de Astronomia está dizendo que primeiro a gente veria vermelho, depois azul. Teoricamente, vermelho e depois azul, mas para chegar no azul... então tá, galera. Ótimo, ótimo.
Vocês estão manjando muito bem, muito bem. É isso aí, tá bom? Se você esquenta uma barra de ferro, por exemplo, ela começa a ganhar calor, ela vai ficar vermelha. Vermelha, vermelha, vermelha. E ela, conforme vai ganhando mais calor, mais energia, vai ficando mais energético, vai para o azul, tá bom? Então, é a mesma coisa que eu falo do gás de cozinha, né? A chama tem o momento dela alaranjar e azular, né? Mesma coisa. Isso aí, é isso aí. O azul é mais quente, uma vez que ele primeiro fica vermelho, vai ganhando calor, vai ganhando energia, vai ficando azul. Então, com as estrelas, transportando aqui para nossa pergunta, com as estrelas azuis são muito mais quentes que as estrelas vermelhas, tá? O nosso Sol tem essa variação de 4.500 graus, dependendo, né, da camada que a gente está falando do Sol, 4.500 graus, e não é uma estrela azulada, né? Então a pergunta é: estrelas azuis têm temperaturas superficiais de cerca de 30.000 graus Celsius? Sim ou não? O que vocês acham? Realmente, precisa de um baita forno para ficar azul, é verdade. E aí, então, ó, se a nossa estrela, tá, que é uma estrela de quinta categoria mais ou menos, está a 4.000 graus Celsius, quanto mais pro azul, mais quente ficaria. Então, exatamente, Anne, imagina a temperatura das azuis. A resposta para esta pergunta é sim, correto. As estrelas azuis têm uma média de 30.000 graus Celsius, podendo chegar até 50.000, tá bom? 50.000 graus Celsius, as estrelas azuis. Então, para responder essa pergunta, galera, a gente precisava de um pouco de conhecimento, tá? De temperatura de estrela. Se você sabe a temperatura do Sol, 4.000 mais ou menos graus Celsius, você sabendo disso, é fácil você pensar que quanto mais azulada, mais alta seria. Então você conseguiria responder essa aqui com tranquilidade. Mas essa aqui é do nível 4, tá bom? Boa, gente! Não tem estrela roxa. Não tem estrela roxa. A gente tem azul, esverdeado, um verde meio pálido, a gente tem um laranja, um amarelo, né, que seria o nosso Sol, mas o nosso Sol, ele tá entre o amarelo vivo e o amarelo pálido, tá bom? Depois você tem o laranja, que são mais de 5.000 Kelvin, aqui tá em Kelvin, tá, gente? Mas vocês já sabem aí a transformação. E, por último, as estrelas vermelhas, que batem ali 3.500 Kelvin, tá bom? Olha só o Otávio começando a polêmica. O tal do coraçãozinho de Plutão, né? Que é frio, é gelado, aquele coração é muito gelado, tá bom? O Lucas está perguntando por que não tem estrelas roxas, porque depois do azul, a gente já vai estar indo para a luz visível, a gente já vai estar indo para onde? Depois do azul, você acaba com o espectro da luz visível, você vai para onde? Fala aí. Lucas, você sabe essa resposta? Se a gente está indo do vermelho, ganhando energia até o azul, depois disso a gente vai para onde? Estamos indo para vamos lá. Em temperaturas muito altas, assim, Celsius e Kelvin, é tudo igual. Isso. Passou de 3.000, 4.000 Celsius, já Kelvin e Celsius já meio que tá tudo igual, né? Porque é 272 de diferença. Ultravioleta. E aí já não tá mais na luz visível, entendeu? Então, as cores, vamos lembrar que as cores, elas são no espectro da luz visível, né? A gente tem ali o infravermelho, depois o ultravioleta, que estão fora do espectro da luz visível, tá bom? Então, galera, vamos lá, próxima pergunta aqui.
falaremos exatamente disso. Olha só, a luz branca que vem do Sol, presta atenção aí, gente, é simples, essa também é muito simples, tá? A luz branca que vem do Sol é uma mistura das cores que vemos no arco-íris. Legal? A gente estava falando exatamente sobre isso. Ah, olha lá. A Anne está falando que estava estudando sobre raios ionizantes na física, e envolve física, exatamente, tá? Por isso que a astronomia está muito ligada com a física. Na verdade, galera, a astronomia está ligada com todas as áreas da ciência, tá? Você tem que manjar um pouco de física, um pouco de... muita química, biologia agora com esse nascimento da astrobiologia, né? Matemática nem se fala, enfim, você vê que a astronomia ela engloba todos os conhecimentos da vida, né? Da vida, porque qualquer fenômeno ao redor você vai precisar ou de química, ou de física, ou de matemática para explicar, né? Então é isso aí. Vamos lá. A luz branca que vem do Sol é a mistura das cores que vemos no arco-íris. Logo, o azul está entre elas, né? Estávamos falando aqui. A cor azul é a mais espalhada pela atmosfera, tá? Se vocês ainda têm dúvidas sobre por que o céu é azul e tudo mais, gente, tem acho que uns 4 ou 5 vídeos lá no canal do YouTube, no Estimulando Universos, onde com linguagens diferentes a gente explica esse conceito sobre a cor do céu ser azul e por que espalha o azul, tá bom? Por isso, da Terra vemos o céu azul e do espaço parece que toda a Terra é azul. Tem essa ideia de Terra azul. Certo ou errado? Vamos lá, galera. A cor do céu é azul porque a luz vinda do Sol, as cores do arco-íris, né, que vem pela luz branca, ela espalha o azul e é por isso que vemos o céu azul. E aí? O que é que vocês acham? É isso aí, Cacazu. Em todos os campos da atividade humana, a gente precisa ter um conhecimento global, tá? Não adianta você ficar apenas no que você sabe ali, e aí acontece um fenômeno natural e você fala, ah, não, isso aí é muito complicado, isso é coisa de cientista, vou acreditar aqui em qualquer explicação mais que eu me sinto melhor, tá? Vamos lembrar, gente, a ciência, ela não tá aí para você se sentir melhor com o que você imagina, né? Ela tá aí para explicar como funciona. Repetidas vezes em laboratório você pode ver, você não precisa ser uma pessoa especial para ver alguma coisa, basta você estar junto com todo mundo naquele experimento que pode ser feito a qualquer momento, na frente de qualquer pessoa, que aquilo vai se repetir da mesma forma, tá? Então, a ciência ela é feita disso, tá? De observação, experimentação e repetição de fenômeno em laboratório. Se aquele fenômeno não está sendo repetido da maneira que você está conduzindo ali, é porque alguma coisa não está de acordo com o fenômeno inicial. Então você muda as variáveis, conserva as constantes, muda as variáveis, até você conseguir reproduzir esse fenômeno. Conseguiu reproduzir? Pronto. Tá muito fácil, tá explicado, não tem outra explicação, né? Mas assim, absurda, né? A ciência existe e a sua opinião não vale até que você prove. Galera, muita gente entende de forma errada quando eu digo a sua opinião não conta. Na verdade é assim, todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem direito de olhar para alguma coisa e achar que aquilo é daquele jeito. Ok. Mas a ciência não leva em consideração o que a gente acha, e sim o que a gente consegue provar e
reproduzir muitas vezes para que todos tenham acesso à mesma informação e ao mesmo conhecimento, tá? A ciência não é feita por pessoas especiais, que tem que estar em lugar especial para receber algum tipo de mensagem, ou enfim. É feito, começou, né, mesmo, de galera, homem das cavernas ali, para conseguir sobreviver, precisou repetir fenômenos para que aquilo pudesse passar, né, passou para os seus filhos, seus descendentes e tudo mais, é isso, tá bom? Não vou me alongar aqui, senão virou uma questão longa, né, muito longa. Quem gosta, quem me conhece sabe que eu gosto de entrar nessa seara, mas vamos esperar. Então, vamos lá. É isso, gente. O céu é azul porque a luz do sol que compõe todas as cores chega aqui e o azul espalha, certo ou errado? Vamos lá. Certo ou errado? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, estão falando sobre os dados pessoais na OBA. Eu fiquei com dúvida na questão do e-mail, por conta de ter falado para usar letra de forma. O meu e-mail é com letra minúscula. É letra de forma porque os e-mails são com letra minúscula, tá bom? Mas é para colocar letra de forma por causa da grafia. Muitas pessoas não têm uma caligrafia muito nítida, então... às vezes pode errar, tá bom? Na hora de passar a limpo lá o e-mail, passar para o digital. Então toda a ficha que você vai preencher na sua vida, não só da OBA, é com letra de forma, tá bom? Mesmo que seja minúsculo, tá? Faça com letra de forma. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Todo mundo falando que tá certo. Tá certo, é exatamente isso, tá bom? Então a luz do sol entra na nossa atmosfera. Nossa atmosfera é composta basicamente de nitrogênio. Muita gente tem a ideia do oxigênio, mas não. Nitrogênio é o gás predominante na nossa atmosfera. O nitrogênio, ele em interação com as ondas de luz, ele faz o espalhamento do azul. Tem vários vídeos lá explicando direitinho, tá, gente? Todo esse processo. E aí, muito engraçado, porque tem uma coisa que o pessoal fala assim, então, a gente não vê as estrelas durante o dia aqui no planeta porque a luz do sol domina, então ela é muito mais brilhante, a gente não vê estrelas. Não é isso. Tem a ver com o espalhamento azul da nossa atmosfera, tá bom? Tem a ver com esse espalhamento. Por quê? Na Lua, no dia lunar, com o sol ali, você consegue ver estrelas, é tudo preto e aqueles pontinhos luminosos estão lá. Então não é porque a luz do sol é mais brilhante, logicamente pra gente, né, é mais brilhante do que as outras, mas não é por isso que a gente não vê estrelas durante o dia. É porque o azul espalhado, ele é de uma intensidade tão forte que impede, a nossa atmosfera impede que a gente veja estrelas, tá bom? Este azul brilhante do dia. À noite nós não temos esse espalhamento, mesmo porque nós não temos a luz solar entrando aqui na nossa atmosfera. Então, nós conseguimos, através da nossa atmosfera, ver as estrelas, tá bom? Então, cuidado mais uma vez com simplificação de conceito. Qual é a única estrela que vemos durante o dia? O Sol. Perfeito. Por quê? Porque o espalhamento azul impede, a nossa atmosfera impede que a gente veja as outras. E a resposta não é porque a luz do Sol é muito brilhante. Tá bom? Cuidado. Que não pensei que o sol ofuscava. Minha vida foi uma mentira. Então é o que eu tô falando de simplificação de conceito, tá bom? E isso já foi comprovado em 1969 por Neil Armstrong, quando perguntaram, e você viu estrelas? E ele falou, sim, porque não temos atmosfera. Então, é o chão e o universo. Ao olhar para o céu,
nós vemos, ele só se colocou do lado do módulo lunar para que ele estivesse na sombra, mas o Sol estava lá, radiante, e ele olhou e ele viu todas as estrelas. Vai a gente ficar na sombra e tentar ver estrela? Não dá, tá bom? É o espalhamento do azul brilhante que faz com que a gente não veja o azul brilhante das estrelas, tá bom? Beleza, galera. Então é isso dessa daqui. Agora eu tenho 15 minutinhos para nossa próxima. Deixa eu ver aqui. E essa próxima aqui é o spoiler que eu dei aí nos stories. Já mostrei aqui sobre o que vamos falar nessa próxima questão. Bom, quem acompanhou a minha live de sábado, que eu estava falando sobre planetas anões, falei de um tal de Haumea, que é um planeta anão, tá bom? Ele viu a Via Láctea? Com certeza, você vê o rastro, tá bom? Com certeza você vê o rastro. Eu não sei se ele respondeu essa pergunta, tá? Eu não sei nem se fizeram essa pergunta para ele. Vamos dar uma pesquisada, mas você vê o rastro, tá? Então vamos lá. Na live de sábado, falei sobre um tal de Haumea, planeta anão, localizado lá no cinturão de Kuiper, no fundão do sistema solar. E falei para vocês que este planeta anão tem anéis, certo? Como que descobriram anéis? Pela técnica de ocultação de estrelas. E esta pergunta aqui é sobre isso. Vamos falar de descobrir anéis em corpos através de ocultação de estrela, tá? Só falando um conceito então bem rapidinho, ocultação de estrela é quando você está observando algum corpo, pode ser um planeta, pode ser um asteroide, pode ser um satélite, e este corpo, ele passa na frente de uma estrela de fundo, tá? Ao passar nessa estrela de fundo, ó o que minha mão tá fazendo com a minha cara, ó. Ao passar, o que acontece? O brilho da estrela nos nossos detectores vai diminuir, tá bom? Então eu tenho aqui um detector de brilho. A estrela tá vindo aqui, tá? E aí passa aqui na frente da estrela, passa algum corpo. Esse detector, ele vai fazer o quê, ó? Luz, 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 caiu a luz, luz, luz. No gráfico eu tenho isso. Eu tenho luz, cai até passar todo o corpo e volta a ter o brilho para eu captar. Então é assim que a gente detecta qualquer coisa. Agora, os anéis, quando a gente detecta anel, é muito curioso, porque acontece isso aqui. Dá uma olhadinha aqui, gente. Ó, eu fiz uma simplificação de um gráfico que está ali no aplicativo, tá? Como eu não tenho como compartilhar a tela com vocês, eu dei uma bela simplificação num gráfico de tempo e brilho, tá bom? Quando a nuvem de hidrogênio passou por Betelgeuse, causou polêmica. Causou muita polêmica. E olha, esse tipo de má interpretação de dado acontece há muito tempo, tá? E agora, eu não sei se vocês vão lembrar a polêmica da estrela de Dyson, que, nossa senhora, é uma, né, a estrutura feita ao redor da estrela para captar energia e tal. Isso, gente, isso é algo hipotético, tá? Não existe essa estrutura, é só uma teorização de alguma coisa. Só que muitas vezes, toda vez que tem alguma estrela que tem queda de brilho em algum medidor, achamos uma estrutura, uma civilização que não sei o que. Era nuvem de hidrogênio, é poeira, é o que for, mas acontece. Então vamos lá, galera, que eu tenho mais 10 minutinhos aqui. Então é o seguinte, eu vou ler o enunciado e vocês vão acompanhando este gráfico, porque é a ilustração do enunciado. Em 2014, Felipe Braga Ribas, galera, quem não conhece o Ribas, procure biografia dele, ele é um baita pesquisador,
baita pesquisador. Na verdade, o Ribas é que contribuiu com a pesquisa dos anéis de Haumea, tá? Brasileiro, se não me engano, da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano, tá? Procura aí porque vocês vão ver muita coisa legal que os brasileiros fazem por aí. Então, em 2014, Felipe Braga Ribas, jovem astrônomo do Observatório Nacional, tá? Descobriu com a colaboração de outros astrônomos o primeiro asteroide com anéis, Chariklo. O Chariklo move-se a 20 km por hora e está entre as órbitas de Saturno e Urano, tá? Um asteroide que fica por ali. Chariklo passou na frente de uma estrela, conforme ilustra esquematicamente a figura 1 ao lado, essa daqui, tá? Na figura, o gráfico mostra o brilho da estrela ocultada por Chariklo. Note que ela tinha um brilho constante, mas no instante A, seu brilho caiu para quase zero. No instante B, seu brilho foi para zero. E no instante C, seu brilho também caiu. Depois, ficou constante novamente. O que representa os instantes A e C na figura? Então vamos lá. O que está acontecendo? A gente tem aqui, esses pontinhos aqui é o brilho normal da estrela que está ali. Então você está vendo uma estrela. Quando o asteroide passou na frente da estrela, você teve esses picos para baixo, quer dizer, essa diminuição de brilho. Aí o que acontece? Olha só, você tem um aumento de novo, constante. Depois de um tempo, você tem zero de brilho e fica constante no zero por um tempo. Depois ele sobe de novo. A estrela totalmente, você consegue captar todo o brilho da estrela. E novamente você tem oscilações e volta para a constância do brilho. Então, ó, queda, sobe, queda por um tempo, sobe, constante, queda, constante. Isso aqui é um gráfico típico de um corpo com anéis. Por quê? Porque você teve a estrela lá toda bonitona, todo mundo vendo todo o brilho. Passou na frente primeiro o quê? Os anéis do corpo que você está tentando ver. O anel passou primeiro. Ao passar os anéis, você tem o vão entre os anéis e o corpo. Então a estrela volta a brilhar. Aí a diminuição do brilho é quando o corpo maciço, está passando na frente da estrela por um tempo. Depois, o corpo totalmente passou, a estrela brilha de novo porque vai ter um vão até a outra ponta do anel, que passou aqui, tá bom? Então, a pergunta é, o que representam os instantes A e C da figura? Galera, eu já respondi, mas eu quero ver aí vocês respondendo. O que representa o instante A e o instante C numa medição? O que representa isso? Já falei, mas eu quero ler aí. Deixa eu falar um oi aqui para Karina. Karina, você está chegando no finalzinho da live da Oba, que pena. Deixa eu ver o que o povo falou aí anteriormente. Vamos lá. Ah, vai continuar sendo viagem na maionese essa estrela de Dyson, com certeza. Quando falam de brasileiros na ciência, me lembro do César Lattes, foi injustiçado. O Nobel deveria ser dele. Cara, eu acho que eu desconheço essa história. Depois, nossa, eu vou pesquisar total. Talvez eu conheça a história, mas não tô ligando ao nome. Você vê? Injustiçado, porque a gente pode até lembrar qual foi a treta, mas o nome do nosso cientista
eu não memorizei. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Aí, então, o Lucas já mandou, são os anéis do asteroide. Então, quando o anel oculta a estrela, e pensa assim, galera, por que não, o brilho da estrela não diminui até zero quando o anel tá ocultando? Porque o anel, ele não é maciço. O anel, ele é feito de poeira, pequenas rochas, gelo. Então, ele é fragmentado. Então, você tem ainda brilho da estrela passando, tá? Então, é muito fácil de detectar anel por causa disso, tá? E aí, depois, você tem o corpo maciço e depois você tem novamente o anel oscilando no brilho e não zerando totalmente, tá? É tranquilo, né, gente? Mas pensem que estes gráficos aparecem na OBA com muita facilidade. Galera, mais alguma pergunta? Eu tenho 2 minutinhos para encerrar a live. Ele é esburacado, ele é totalmente esburacado, tá? Ele não é uma estrutura sólida no sentido de maciça, porque se fosse, ele já seria totalmente destroçado pela interação gravitacional, tá bom? Muito bem, Anne, curtiu? Gostou de ver esse gráfico aqui? Gente, a OBA, ela quer muito, viu, que o aluno saiba interpretar gráficos. Demais, põe demais gráficos lá, tá? O que seria esse N nos dados da escola? Isso aí, provavelmente, é o número de inscrição da escola, que vai estar, acho que, já completo. Mas assim, de cabeça, eu não lembro o que é esse N aí, tá bom? Beleza, galera. Olha só, recadinho. Vamos chegar a 1000 inscritos lá no YouTube do Estimulando Universos. Assim que bater 1000, falta pouco. A gente faz uma live de 2 horas de duração lá no YouTube, com compartilhamento de tela. Vocês vão ver os gráficos assim com mais clareza. O chat é muito mais interativo, tá bom? Vou convidar um monte de gente para participar da live. Se inscrevam lá. YouTube Estimulando Universos, passa pra galera. E ó, gente, hoje saiu vídeo novo lá. É um vídeo de um projeto que chama ABC do Universo. Eu tô estimulando, eu e Jaquita, quem conhece Jaquita do canal Café com Pimenta com Jaquita, estamos estimulando divulgadores científicos mirins, crianças, que queiram ter canal no YouTube, que queiram fazer lives no Instagram, posts no Instagram, mas que sejam crianças. Então a gente posta, o meu vídeo sempre sai de terça-feira para estimular os nossos divulgadores mirins a postarem quarta, quinta, sexta, sábado e a Jaquita fecha no domingo. É muito legal, gente. Então, acompanhem nas nossas redes, espalhem por aí e vamos estudar astronomia, gente. Um beijo para vocês. Qualquer coisa, deixa aqui no direct ou no YouTube, quando esse vídeo for para o YouTube, deixa lá nos comentários e vamos espalhar astronomia por aí. Sábado, live aqui no Estimulando Universo sobre a Lua, live do Sistema Solar. Beijos para vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.